canto externo do lacrimal ao início da sobrancelha. Olá, sou Cida Cunha, instrutora de Design de Sobrancelha do Instituto Embeleze. Hoje estou aqui para fazer a demonstração para vocês da marcação com o paquímetro. Agora vou fazer a demonstração para vocês do material de uma profissional de design de sobrancelha. Aqui nós temos a touca, que é para proteção da nossa cliente, uma loção esfoliante para limpeza da pele, uma loção adstringente para poder fazer a limpeza inicial, o nosso material prescindível, que é o nosso paquímetro, os lápis para marcação, o lápis que ele tanto é uma escovinha quanto pincel para poder delinear, a pinça ponta de agulha para fazer a limpeza e delinear a sobrancelha, a pinça chanfrada para fazer limpeza de início e acabamento, um rímel incolor para pentear aquela sobrancelha que tem excesso de pelos para poder aparar, a tesourinha para aparar, um lápis universal para fazer esfumado, uma caneta 24 horas que também é para maquiagem, o anel de preparo da nossa rena, o DAP para coloração, a rena, um fixador e um shampoozinho de limpeza. E não podemos esquecer nossos materiais de EPI, nossa máscara, nossas luvas e nossa touquinha. E sejam bem-vindas. Vamos iniciar nossa marcação de sobrancelha, identificando alguns pontos, partindo do ponto A. Com o lápis da sua preferência, vamos fazer uma marcação no ponto central dos lábios, que é chamado de filtro, ponto central do côncavo do lábio superior, sabendo que aqui nós temos lábio superior e lábio inferior, é lábio superior. Agora que nós já encontramos o ponto A, nós vamos ligar esse ponto A ao ponto B, que é a crista nasal. Agora nós vamos encontrar o ponto F, onde será realizado o arqueado da nossa sobrancelha. Vamos pegar o paquímetro, partindo do filtro, canto externo do meu nariz, ao centro do olho, na íris, encontramos o ponto F. Geralmente, para encontrar esse ponto, nós pedimos para a nossa cliente fixar o olhar para frente. Agora nós vamos conferir a altura da sobrancelha da nossa cliente. Partindo do canto interno do lacrimal ao início da sobrancelha, a medição varia entre 1,5 centímetros a 2 centímetros. No caso da nossa cliente, deu 2 centímetros. E no canto externo do olho da nossa cliente, até o fim da sobrancelha, a medição varia entre 2 centímetros a 2,3 centímetros. No caso da nossa cliente, deu 2 centímetros. Agora nós vamos conferir todos os pontos e medidas, exceto o ponto A e o ponto B, sabendo-se que as sobrancelhas, elas têm uma medida de 5 centímetros, variando entre 6
centímetros. Na parte do ponto F ao ponto D, que nós chamamos de corpo, tem uma medição que varia entre 3 centímetros, que é o caso da nossa cliente, a 3,5 centímetros. O ponto F e o ponto E geralmente varia entre 2 centímetros, que é o caso da nossa cliente, a 2,5 centímetros. No ponto central, nós temos uma medida de 2 centímetros, que é o caso da nossa cliente, que varia entre 3 centímetros a 2 centímetros. O da nossa cliente, como deu 2, nós temos 1 centímetro lado esquerdo e 1 centímetro lado direito. Feita a marcação com o paquímetro, vamos ligar os pontos: início, ponto elevado e o fim. Sabendo que toda a marcação, vamos partir do início, contornando a sobrancelha da nossa cliente por baixo e por cima, onde é o corpo. Agora, elevamos, pegamos o início e o fim da sobrancelha, vamos marcar a parte de baixo que chamamos de cauda. Sabendo que depois da sobrancelha toda contornada, nós vamos fazer a limpeza e não podemos retirar nenhum fio de dentro, somente pelo lado de fora. Na parte de baixo, vamos retirar todos os pelos de fora do meu risco, do início ao fim. Agora, vamos para o outro lado. Marcamos o início ao ponto elevado, embaixo a mesma coisa, início e ponto elevado do corpo, elevamos e vamos fazer a cauda do meio ao fim da sobrancelha. Marcação toda feita, agora vamos praticar?